Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. E sabe por que eu adoro falar sobre esse tema? Eu amo de paixão falar sobre isso. É porque eu já fui um empresário que apagava muitos incêndios. Na minha primeira empresa, a minha rotina era apagar incêndio o dia inteiro. Corria que nem um maluco de 7h30 da manhã, às vezes até 10 da noite, sábado de tarde, sábado de manhã, domingo de tarde, domingo de manhã, domingo de noite. Era a minha rotina. A minha rotina era estar dentro da empresa. E por alguma estranha razão, eu achava que aquilo era certo. Por que eu achava certo? Porque eu conversava com outros empresários, alguns da minha área, claro, né? Todos lascados que nem eu, para não dizer aquela palavra que começa com F, né? Mas todos igual a mim, ou pior. E eles diziam a mesma coisa. Então, para mim era normal, era o meio que eu estava, né? E o meio, queira ou não queira, o meio tem um poder muito grande de impactar a nossa vida. A gente se influencia pelo meio. E como aquele meio era um meio de pessoas como eu, ou pior do que eu naquela época, que estava em situação pior, eu achava que era assim mesmo. Era assim. E aí quando eu descobri em um dado momento que não é assim, que isso tá errado. Quando eu saí daquele meio de gente lascada, para não dizer aquela palavra com F igual a mim, e fui para um meio de pessoas que estavam tendo os resultados que eu queria ter, eu comecei a ver que não era verdade, que aquilo que eu estava fazendo estava errado. E aí a gente criou até aquele mantra, né? Se tá difícil, tá errado. Então comecei a perceber que se eu organizasse os meus processos, se eu organizasse a minha rotina, se eu organizasse a empresa para que a empresa fosse inteligente, e não só eu inteligente, para que as pessoas soubessem o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer, eu poderia sair daquela vida de apagador de incêndios. Eu fiz isso. E quando eu fiz isso, sabe o que aconteceu? Eu comecei a me dedicar a fazer coisas de empresário de verdade. Antes eu fazia coisa de funcionário, do funcionário mais caro que a empresa tinha, melhor funcionário. Só eu sabia fazer as coisas. Eu e a Cris, né? Quando a gente saiu daquela rotina, que a gente viu que não precisava mais ser assim, a gente começou a fazer coisas de dono. Pensar como elevar o nível de consciência dos nossos clientes, como vender o nosso produto mesmo com um ticket mais caro, como agregar mais soluções, ver clientes que estavam dando prejuízo, ver pessoas que não estavam funcionando do jeito certo, ver rotinas que não estavam funcionando. Às vezes nem eram as pessoas, mas era a rotina das pessoas, os fluxos de trabalho, o jeito de atender, rever contratos. A gente começou a rever muitas coisas e isso fez a gente dar um pulo, fez a gente crescer horrores. Então, por isso que eu falo disso. Por isso que eu falo disso. Você que apaga incêndio, que passa o dia correndo, resolvendo pepino, sai dessa. Organiza teus processos, organiza tua rotina, cria tua sistemática organizacional lá para que a empresa funcione e não só você. Campa, eu não sei muito bem fazer isso, tá bom? Tô aqui no Café com Consultoria para te ajudar. Estamos aqui para falar disso. Bom dia! Bom dia, Como você se chama? meu nome é Lucimar, mas pode me chamar de Gaúcho. Gaúcho, opa, gaúcho, mas que tal? Mas que tal? Você fala de onde, Lucimar? Eu moro em São Paulo, já tem 21 anos, 22 anos. Ah, então já não é mais gaúcho, já é paulista. Oi? Já esqueci um pouquinho. Então, Lucimar, fala para mim, sua empresa é de que área? Tem uma pizzaria. Pizzaria, show de bola, bacana. E como é que eu posso te ajudar, Lucimar? Rapaz, meu maior problema é como delegar e como perder o medo de compartilhar os dados da empresa, né? O que a empresa vende, o que a empresa, como que é feito todos os processos. É um pouquinho complicado essa parte, assim, né? Fala para mim, por que você tem medo de compartilhar com eles? O que te incomoda e o que te preocupa? Olha, existe uma preocupação. A gente, no ramo de pizzaria, a gente fica muito preocupado, assim, com o que as pessoas olham nas numerações e depois eles começam, sei lá, as pessoas sempre têm a imagem errada, né? Ó, vende muito, sei lá, vende bastante e estão sentados no dinheiro e essas coisas. E aí a gente tem medo de, como aqui em São Paulo, a gente tem um pouco medo de assalto, dessas coisas, e acaba a gente não querendo, não compartilhando, né?
E aí isso vem de muito tempo. Eu tenho a pizzaria já há 19 anos. Uhum. E, e aí, então, a gente acabou que sempre, desde o começo, a gente sempre teve muito na mão os números e nunca conseguimos compartilhar. E aí, dessa forma, a gente não consegue também delegar, não consegue fazer com que as pessoas assumam seus compromissos dentro da empresa. E aí acaba caindo tudo em cima das costas, né? Minha, né? Hoje minha, porque eu não tenho mais sócio. Né? Então, eu sou o cara que não tem férias. Aquele cara. Tá, entendi. Nessa questão de medo de compartilhar, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, faturamento, nem falar de você comentar com a equipe. Você não fala de jeito nenhum. Não, não, não Tá, falo. Mas tá. assim, eles têm Quantos... uma ideia. Então, Ah, ó, eles têm isso que eu queria ideia, falar. porque Quantos assim, colaboradores você tem? eu tenho, acho que 14, 15, no 14. total com entregadores. Vamos lá. Então, olha só. Você tem 14 pessoas. Essas pessoas, normalmente elas fazem contas. Quando você cobra cada pizza em média? Em média. Quando você cobra uma pizza, em média? O meu valor médio de entrada na pizza, ticket médio sobre a pizza, dá R$ 66 hoje. Né? Mas R$ 66. o preço médio dela é em torno de 50, Tá. R$ 50 o preço médio. R$ 50. Então, o que que acontece, ó? Cara, eles estão constantemente fazendo conta. Fácil. R$ 50 uma pizza. Hoje saiu 50 pizza. Ah, hoje ele faturou 2.500. Amanhã saiu 40, faturou 2. Ah, saiu tantas. Aí vão fazendo conta. Vão fazendo conta e chega. E entre eles, entre os colaboradores, existe um negócio chamado rádio peão. Já ouviu falar nesse Uhum. termo? Rádio Opa. peão. Rádio peão é quando todos eles falam, conversam entre eles e não chega até você. Isso toda empresa tem. É a conversinha paralela. E nesse rádio peão, cara, esse louco tá faturando 2.000 por dia. Vezes 30 tá faturando 120. Tá ganhando dinheiro pra caramba. Nossa. Ó, em média a pizza custa 10, sobra 40. Nossa, esse cara tá enchendo os burros de dinheiro. Esse é o comentário que circula. Então, quando a gente não compartilha, é isso que acontece. Você gera uma interpretação falsa. Quando você começa a compartilhar, cara, pessoal, olha aqui, ó. Esse mês a gente faturou 190 mil. Uau, 190. Agora vamos lá olhar o DRE aqui, ó. Ó, tanto foi de aluguel, tanto foi de salário, tanto foi de ingrediente, tanto foi de manutenção, tanto foi de depreciação, tanto foi de provisão, tanto foi disso, ó, esse mês sobrou 8 pau. Pronto, transparente. Acabou, acabou. Porque o que que eles enxergam? Qual que é a conta que eles fazem de cabeça? A conta que eles fazem é quando você está faturando. Isso, é. Nunca conta quando está sobrando no bolso. No bolso eles acham que está sobrando muito mais. Então, quando você compartilha, jogo aberto, cara, as pessoas estão sabendo. E tá tudo bem. Por que que tá tudo bem? Porque a lógica, quando a gente contrata pessoas, se eu quero ter gente que pegue junto, que se comprometa comigo, eu tenho que ter pessoas que são pessoas boas, pessoas que têm valores compatíveis com a empresa. O que é valores compatíveis? É olhar o meu jeito de ser, a minha cultura. Aqui na nossa empresa a gente age assim, a gente pensa assim, a gente quer isso, a gente preza isso. Isso é a cultura da empresa. Nossa história é assim, nossa missão é assim, nossos valores são esses. Eu tenho que ter pessoas que se conectem com isso. Só que essas pessoas que se conectem, realmente, que se conectam, que estão vendo o jogo aberto e claro, elas vão sentir orgulho quando percebem que a empresa está crescendo, que a empresa está tendo um faturamento. Desde que o crescimento delas, de alguma forma, também acompanhe, mediante a produtividade. Estou melhorando os resultados, estou tendo oportunidade de crescer, de ganhar mais, de ter bônus a mais, de ter isso, ter aquilo. Então a empresa tem que pensar essas coisas também. Quando a empresa não está crescendo, cara, ele se sente em, puxa vida. Ai, o que a gente podia fazer para melhorar? O que a gente podia fazer para trazer mais clientes? Então, eu, sinceramente, eu virei esse jogo aí faz muitos anos. Esse jogo de esconder coisa da equipe. Eu não escondo mais nada. Cara, tem coisa que a gente fala ao natural. Ó, pessoal, aconteceu isso, isso e isso. Tem coisas que se a gente não fala e alguém vem e pergunta, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem esse pudor de não contar.
essa preocupação que eu tenho, e eu tenho que quebrar, né? Por isso que eu comprei o curso, né? O método. Ah, você tá na turma? Estou na turma 102, é. 102, Apesar que que assim, massa. eu não ainda estou bem no comecinho ainda, né? Porque eu tive que viajar, né? Eu tive que viajar sem a programação, então eu fiquei aí uma semana desligado aí, né? Mas já estou fazendo o curso e o que eu mais, assim, o que eu mais estou buscando no curso, porque assim, eu também comecei uma virada de mesa no meu negócio na pandemia, né? Uhum. Quando eu estava montando uma lanchonete, né? Uma hamburgueria, na verdade, né? Eu ia inaugurar ela quando começou a pandemia. E é um imóvel que eu tenho anexo, né, na pizzaria. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, eu tive que não inaugurar. Então, eu decidi trocar as bolas, né? Peguei e investi num outro equipamento, na pizzaria, tudo mais, um forno esteira, e derrubei o forno a lenha e falei assim, agora eu vou mudar tudo que eu tenho aqui, né? Pus para mudar. Fiz curso de financeiro, para colocar o financeiro em dia, o meu financeiro bem organizadinho. Só que eu sabia que uma hora ia chegar que o meu ponto fraco, que o meu ponto fraco é liderar pessoas, né? Entendi. E eu nem te conhecia, e aí, de repente, apareceu antes de eu viajar, uma semaninha antes de eu viajar, na minha timeline apareceu lá o Campa lá, e você falou justamente o que eu precisava e justamente que eu estava me programando a estudar, né? Que era o que eu sabia que ia pegar no meu calo aí, no meu calcanhar. E aí, como eu já estava viajando, em viagem mesmo, eu comprei dentro do ônibus o seu curso. Aí Olha só. agora, falei para minha esposa, ó, agora chegou a hora, ela também já sabia, eu tinha compartilhado com ela essa necessidade que a gente tem, porque é um problema muito grande, gerir pessoas, gerir os processos, né? Eu também alterei muita coisa. Eu comecei a fazer os processos na minha pizzaria, porém, só que eu não tenho eles documentados, não tenho escritos e não Então, tenho você não tem compartilhados. processo. Processo na cabeça não existe. Exatamente. Então, os processos estão na minha cabeça, eu já sei o que eu quero, eu sei tudo o que eu preciso fazer, mas eu não tenho aquele passo, a minha insegurança é de como que eu vou implantar isso com a equipe. E é por Tá isso que eu bom. comprei Mas aí quando você chegar lá no módulo 7 você começa a ver a questão da liderança. Quando você chegar no 8 você começa. Aí você vai ver que, caramba, eu achava que isso era processo. Mas não é. Processo é isso aqui que o campo está mostrando. Eu achava que eu, processo era a ficha técnica do produto, era o descrever lá um item, parará. Mas não é. Processo é muito mais do que isso. Processo é o padrão. Processo exatamente. média qualidade, tem que ser auditado. Então você vai aprender a fazer isso lá no 8. Lá no 9 você vai aprender a como você faz para juntar isso com as pessoas. Que as pessoas acham muitas vezes, eu sei que não é teu caso, mas muitas vezes as pessoas acham, Lucimar, que processo salva a empresa. Processo é bom, é ótimo, mas é uma pequena parte. Tem todo o resto. Tem todo o resto que eu vou te ensinar ali dentro. Você já está ali dentro, beleza. Vamos embora. Então, medo de compartilhar os dados. O que você acha? Vai compartilhar agora ou não vai compartilhar? É o que eu pretendo, né? Eu estou me programando, né? E, então, quando eu conheci o curso Empreendedor Líder, aí eu percebi que tudo que é oferecido, tudo que é oferecido é o que eu estava precisando e é o que eu estava me programando, né? Porque eu sei que é uma necessidade que eu tenho de compartilhar as funções, as tarefas. Eu acho que eu dei um passo errado, porque quando eu comecei a reformular a pizzaria, eu demiti os pizzaiolos, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho toda a questão da ficha técnica e tudo mais, essas coisas, eu tenho tudo certinho e eu que fiz, né? Então, as Uhum. pessoas que contratam, elas entram e elas já têm os processinhos de como fazer, elas conseguem fazer tudo direitinho, tudo mais, tal, né? E só que aí tem o erro, eu acho que está aí, porque daí então elas precisam perguntar para mim
se está tudo ok, né? Então, ou seja, eles não têm a capacidade, né? Eles não conseguem assumir a responsabilidade de dizer, olha, eu estou vendo que um produto está certo, está errado, tem que fazer desse jeito ou de outro. Eu não preciso perguntar para o chefe gaúcho, eu preciso tomar uma decisão e fazer a coisa acontecer. Então, essa falta de acho que a insegurança que eu dou, que eu não dou para eles a oportunidade de eles se comprometerem, né? E ele acaba me atrapalhando, porque então tudo é dependente de mim, tudo é dependente de uma última resposta minha, né? Então eu me desfiz dos profissionais, né? Que por uma deixa eu perguntar um negócio aí sobre essas 14 pessoas, quantos estão lá na produção, lá na cozinha? Na verdade, acho que são 8 produção, 6 produção, 6. 6 na cozinha lá, tá. E quem é o responsável por lá? Eu. Ah, por isso Então, que cai para tá você. mesmo, né? É. Tá, e Ali aí, que você é veio. responsável pela cozinha e os garçom. Quantos garçons você tem? Não, é só delivery. Ah, é só delivery. Só delivery. Tá legal. Eu Os responsável outros por são o tudo. quê, então? Atendimento ali de Aí, pedidos? o atendimento, eu não tenho. Hoje eu não tenho nenhum atendente. Hoje eu tenho. Quem atende é minha esposa e meu filho. Uhum. Então, ela também acabou atarefando muito eles, porque se eu quero sair com eles, eu não tenho com quem deixar o Não negócio, tem, né? não tem. Tá, mas me fala uma coisa assim, ó. Lá na produção, as tuas fichas técnicas, que você diz que eles fazem, olham a ficha técnica e te perguntam. É isso? Quando surge dúvidas, né? Dúvidas de repente algum procedimento que deu errado, ou de repente uma massa que não cresceu direito, ou de repente uma pizza que ficou pequena ou ficou torta. Essas decisões eles não conseguem tomar por eles próprios, né? Eles Me dá um acabam. exemplo disso. Me cita um caso. Cita um caso que aconteceu. Deixa eu tentar entender o que você está fazendo lá com eles. Acabou o produto na geladeira, não avisa. A pizza queimou. Queimou não, porque eu não tenho Tá, esse. mas vamos lá. Cita me dá um caso. Vamos trabalhar isso. Um caso. Me dá um exemplo só. Um caso, Hum. faz. Vamos ver como é que eu posso fazer aqui. Pega um de ontem aí. Ontem aconteceu alguma coisa assim? Ontem teve um erro. Então fala para mim. Ontem Como que foi? Um erro simples da falta do processo. Uma pizza que faltou um ingrediente. Faltou um ingrediente na pizza ou você não tinha um ingrediente em casa? Não, faltou o ingrediente, o funcionário não colocou Não o colocou. ingrediente. Esqueceu de Tá. colocar o ingrediente. Quem que viu isso? Ele ou você? O cliente O cliente. reclamou para mim. Qual Reclamou para ingrediente que mim faltou? o bacon na pizza de batata frita. Pizza de batata frita. Faltou bacon. Tá bem. E aí, como é que foi a situação? O cliente ligou? O cliente ligou e falou assim, poxa, cadê o bacon, né? Então eu falei, olha, a primeira coisa que eu fiz foi pelo WhatsApp o atendimento, falei assim, olha, a pizza tem bacon, se não tem, é porque foi uma falha nossa. Aí tirou uma foto, falei, ó, não tem, realmente era uma falha. Então eu falei, imediatamente falei, olha, eu vou repor a sua pizza, vou fazer ela agora para você e te mando. Então eu fui na produção. E lá com o funcionário, como é que você agiu? Deixa eu entender. Na produção eu fui um pouquinho nervoso, né? Porque o que estava acontecendo? Eles estavam ouvindo o jogo também no radinho. E aí eu cheguei e falei assim, poxa vida. E você permite que o cara ouça o jogo enquanto está fazendo pizza? Eu permito. Isso está no teu regulamento interno? Não, não tenho para isso. Não tem? Então lá no 8 você vai aprender a fazer isso também. Lá no 8 você vai aprender. Meu regulamento interno eu tenho assim, não usar aplicativo de celular nada, né? Porém, eu tenho um computador lá que fica um despacho, então eu permito, às vezes, colocar ou música ou ouvir o jogo de algum time. Tá, mas vem cá, isso tá escrito ou tá verbalizado? É verbalizado. Então não existe. Regra verbalizada não existe. Existe regra escrita. Você vai aprender lá no 8, no módulo 8 você vai aprender a fazer o regulamento. Você tá lá, você vai chegar lá. Tá, mas vamos lá. Ok. Aí o cara ouviu a rádio, você perdeu, esqueceu de botar o bacon. E aí? Pedi para refazer.
Não, como é que foi com ele? Como é que você agiu Tá com com ele? ele? Eu É. falei isso, ó. Poxa, Como é que você você entrou errou. lá? Você entrou na cozinha e aí? Como é que foi? Descreve para mim a É, cena, deixa eu entender. poxa, vocês erraram. Vocês esqueceram de colocar o bacon na pizza. A pizza foi sem bacon. Agora eu lembrei de outro detalhe. Aí eu falei assim, pô, a pizza foi sem bacon. Poxa vida, vocês estão prestando atenção no jogo, conversando demais e não prestam atenção no processo. Como que você esqueceu o ingrediente? Refaça essa pizza que foi feita sem bacon. Perfeito. Fizeram a pizza e aí eu saí da produção, fui para o atendimento. Não, mas Aí antes quando... deles fazerem a pizza, é aí, você chegou lá, ó, pessoal, saiu a pizza sem bacon. E aí, o que que eles disseram? Não falaram nada. Simplesmente ficaram com cara de espanto. Um cara de espanto. Tá, É, mas cara você de... chegou. Como é que você chegou lá? Ó, pessoal, saiu a pizza sem bacon. Você chegou, meus queridos. Chegou, saiu a pizza sem bacon. Assim, né? Mas não tão ríspido, né? Porque eu procuro não ser muito ríspido com as palavras, assim, né? Tá, Mas agora eu vou te fazer outra pergunta aqui, ó. Deles, lá da produção, quem é o responsável por olhar a pizza e ver se está dentro do padrão? então, eu tenho duas pessoas que são finalizadoras da pizza, né? Hum, E eles são responsáveis pelo corte e pelo embalo e pela... Eu chamo de despacho, né? Que é, na verdade, é colocar essa pizza no entregador, entregar para o entregador, né? Para ele fazer a entrega. Então, é tá. essa a função. Mas a Só pergunta que não é essa. A pergunta é quem é que é responsável por conferir a qualidade. essa função eu não tenho ainda. E Ó, aí, eu... se eu tivesse uma pizzaria, eu não estou falando de processo ainda, tá? Vamos falar do básico. Se eu tivesse uma pizzaria, como é que ia ser? Eu ia ter na ficha técnica. Por exemplo, a pizza de... Como é que é o nome dela? Batata frita, né? batata frita. Tá, pizza de batata frita. Se eu tivesse ali a ficha técnica da pizza de batata frita, o que que eu ia ter? Eu ia ter os ingredientes, as quantidades, e eu ia ter uma foto da pizza montada bonitinha no padrão que eu quero, lá na ficha técnica. Sim. Alguém que está ali conferindo essa qualidade recebeu a pizza, vai cortar, vai botar na caixa e vai entregar para o motoboy. Qual a obrigação dele? A obrigação dele seria pegar, por exemplo, ó, a pizza aqui, pegou a ficha técnica, conferiu, se está no padrão visual ali, está no padrão visual, deu uma autenticada, assinou, guardou, liberou. Se falhasse, se o cliente me ligasse, ó, faltou bacon na pizza, eu não iria nem falar com a equipe, eu ia falar com esse cara. Cara, ó, a pizza lá do Pedrinho foi sem bacon. O que que aconteceu? Você conferiu? Ah, conferi. Me dá o checklist aqui que você assinou aqui, vamos ver. Cara, você disse que você marcou que ele botou bacon aqui. E você assinou. Como é que o cara tá dizendo que não foi bacon? E aí eu ia fazer um apontamento disso. O que que seria um apontamento? Eu vou te ensinar isso aí com detalhes lá no 8, tá? Eu tô dando uma palhinha para você. Mas eu ia Uhum. fazer um apontamento. Cara, no dia 2 de setembro, o conferente, aqui o avaliador, João, passou uma pizza que ele deu ok, mas chegou no cliente e não estava ok. Eu ia anotar. Por quê? Porque antes disso, eu teria dado a responsabilidade para esse apontador. Cara, você tem a responsabilidade de conferir todas as pizzas e garantir que elas estão saindo 100% conforme a foto que está na ficha técnica. Aí ia chegar no final do mês esse cara, ó, vamos conversar. Ó. Neste mês saiu 1.500 pizzas, 5 você assinou que estavam ok dentro do padrão, dentro da ficha técnica, mas elas não estavam. Então você não está cumprindo a tua responsabilidade comigo. A tua responsabilidade é olhar a ficha técnica, garantir que elas estão saindo naquele padrão que está lá. Uhum. É isso que eu quero implantar, né? Mas eu também como orientado, né, eu não vou pular etapa, né? Eu vou fazer etapa a Não, etapa. você não precisa pular etapa, mas isso que eu te falei agora você já pode fazer. Bota na ficha técnica o meu produto produzido com o meu padrão visual. Tem um nome que se dá em restaurante, é a apresentação, né, do produto. É a apresentação, né, que é a foto dele. É, apresentação. Apresentação. É.
A apresentação do produto é essa. A calabresa tem que estar aqui, a azeitona tem que estar aqui, a cebola tem que estar... Essa é a apresentação que eu quero. E alguém ali vai ter que conferir isso, conferir aquilo ali e ver se está nesse padrão ou não. Se não tá, vai ter que... Ele vai ter... Se não tá no padrão, ele vai ter que apontar. Cara, não tá no padrão. Volta para a cozinha, não deixa sair e registra. Hoje saiu uma pizza fora de padrão. E aí, eventualmente, quando alguém reclamar que saiu fora do padrão, você vai pegar o cara que fez esse apontamento e vai ter que ajustar com ele. Então, lá no 8, eu vou te ensinar todo o desenho disso, tá? Todo o desenho, como você faz isso do melhor jeito possível. Mas antes de você chegar no 8, você pode fazer exatamente como eu te falei agora e já começar a fazer. Porque feito é melhor do que perfeito, tá? É melhor se fazer do jeito que eu tô falando, que é uma versão simplificada, e quando você chegar lá, você fazer do jeito certo, você corrige, do que você esperar chegar lá para fazer. Você concorda comigo ou não? Eu acho que eu concordo. E aí, aí que chega talvez uma dificuldade minha, né? Porque eu sei que é essa função que eu tenho que dar para esse funcionário, né? Então, a minha dificuldade agora é como que eu vou fazer isso, né? Eu sei que está lá mais para frente, né? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou delegar essa responsabilidade para esse funcionário, né? Porque eu não posso simplesmente chegar e falar assim verbalmente, olha, eu quero que você faça isso dessa forma e de outra, né? Eu preciso fazer ou escrito, né? Sei lá se for escrito, ou bem conversado, né? Mas então, vamos de novo o que eu falei. Lá no 7, 8, 9, você vai aprender a fazer isso documentado do jeito certo. Mas enquanto você não chega lá, se eu tivesse no teu lugar, eu pegaria esse cara que fatia, coloca na caixa, entrega pro motoboy e ia chamar o cara. Cara, assim, ó. A partir de agora, eu preciso que você também se responsabilize pelo padrão de qualidade da nossa empresa. O padrão do produto que está saindo. E o padrão como que é? O padrão é você olhar para a pizza, você vai olhar ela, antes de você cortar, você vai olhar, vai conferir com a foto que está na ficha técnica e vai dizer se está ok ou não. Esta está ok. Tchuf. Esta não está ok. Volta para a cozinha. Se você fizer só isso agora, você já vai ter um ganho enorme. Porque o que acontece? Quando a pizza sai errada, eu não sei com que frequência isso acontece. Mas quando a pizza... Oi? No meu caso, tem acontecido bastante, com frequência, né? Eu acho que se eu pegar aquele caderninho lá e começar a anotar as ocorrências, eu acho que ele enche rapidinho. Então, o que acontece? Você tem que entender que quando a pizza sai errada, não é só prejuízo financeiro. Não é só prejuízo financeiro. Esse cara que te ligou e disse que tá errado, cara, esse cara tem que agradecer. Cara, obrigado por você me avisar. Meu, tô te mandando uma pizza, uma Coca-Cola e mais outra de graça. Eu faria isso. Você pegou um erro nosso aqui. Beleza. Porque a maioria das pessoas não reclama. Não sei se você sabe disso. Mas a maioria das pessoas não reclama. Se pedir uma pizza e ela vier errada, eu não vou reclamar para você. Eu sou um cara que o meu nível eu sou o pior cara para você puxar briga, tá? Eu não gosto de briga. Eu sou preguiçoso para brigar. Então eu não gosto do embate. Se eu pedir uma pizza com você e a pizza vier errada, eu não vou reclamar. Só que sabe o que eu vou fazer? Nunca mais eu vou pedir. Nunca mais eu vou pedir pizza com você. Nunca mais. Eu vou colocar na minha lista negra. Nunca mais pedir essa pizza aqui. E se algum amigo me perguntar, Campo, eu tô pensando em pedir uma pizza lá, o que você acha? Cara, furada. Os caras te vendem uma pizza que é pra vir bacon e não vem bacon. Eu sou assim. E muita gente é que nem eu. Então, o maior problema da pizza ir errada é você se queimar com as pessoas. Então, eu no teu lugar, se eu tivesse aí no teu lugar, hoje mesmo eu ia pegar esse cara que fatia e coloca na caixa e ia alinhar isso com ele. Eu não ia esperar chegar lá no 7, 8, 9. Eu ia fazer do meu jeito. Não sei se você já tem na ficha técnica a foto. Mas eu iria fazer já, se não tem. Cara, a pizza montada, a calabresa é assim, a napolitana é assim, tal, tá aqui a foto do produto, impresso, bonitinho, com qualidade. Ela tem que sair assim.
E esse cara que tá lá fatiando e botando na caixa, eu ia combinar com ele que é um pecado mortal comigo e uma pizza que foi diferente daquilo ali. Na minha cozinha, eu ia falar com todos os pizzaiolos, cara, é o seguinte, você antes de mandar pro cara que confere, você tem que olhar se ela tá exatamente igual. Se a azeitona tiver que estar no meio e ela estiver num canto, ele vai marcar que tá inconsistente, que tá fora do nosso padrão e vai voltar para você. E ele vai anotar e a gente vai conversar. É isso aí. Tem razão. Isso eu posso fazer já, né? Na verdade, já está bem na minha cabeça, eu já tenho esse conhecimento dessa necessidade, né, de fazer. Mas eu estava um pouco protelando, um pouco ainda, antes de começar a delegar as funções e delegar as responsabilidades, né? Justamente para ir curtindo o curso, né? Porque eu também não estou fazendo curso com pressa, né? Eu vou fazer ele bem devagar e fazendo bem feito, porque para mim é o que está faltando aqui na empresa, né? Depois de todos os processos que eu mudei, estudei a parte financeira, coloquei em dia, toda a parte financeira está bem organizada, tudo bem separado, tudo bem... né? DRE fechadinho mensalmente? Eu não estudo pelo DRE, eu estudo diferente, eu pelo fluxo de caixa. Fluxo de caixa não te dá lucro, meu querido, te dá saldo de caixa, só. Mas eu não consigo, porque eu aprendi, assim, há 19 anos atrás, eu aprendi no Sebrae, a estudar o meu resultado pelo fluxo de caixa, Ó, né? E aí, vamos mudar esse eu tenho termo. uma dificuldade nisso, né? Fluxo de caixa me dá saldo de caixa, ponto. Não me dá lucro. Lucro quem? O CMV, você olha onde? Oi? O CMV, você olha onde? O meu programinha, ele tem o controle do CMV e fluxo de caixa. E quanto ele Só que o representa CMV, sobre quanto ele está representando sobre o faturamento? muito alto, 47. Ó, então, Muito alto. quando você olhar o DRE, você vai entender por quê. No fluxo de caixa você não consegue entender. Lá no DRE. Mas fica tranquilo, lá no 6, quando você chegar no 6, você vai ver. Quando você chegar no 6, você vai ver lá. Eu optei por essa forma porque quando eu fiz Sebrae há 19 anos atrás, quando fui abrir a pizzaria, eles ensinaram a gente a dar o resultado através do fluxo de caixa. Tá, E eu não mas aí você tá me exatamente. dizendo que não vai praticar o que eu te ensino no 6, então. Isso Não que você tá me entendi. falando. Você tá me Oi? falando quando chegar no 6, aprender o DRS, você vai ignorar o que eu tô te ensinando lá. Eu vou fazer de tudo para mudar minha empresa, então eu não falo Então nada. tá bom. Agora você me aliviou, cara. Agora eu fiquei Porque aliviado. eu tô dentro desse curso aí, eu estou bem muito disposto a mudar tudo que eu tenho de conceitos, se precisar. E porque depois de 19 anos de empresa, a gente caminha, e às vezes a gente percebe que não sai do lugar. E eu sei que faltaram tomar decisões, certas decisões que não foram tomadas, né? E que eu poderia estar muito melhor hoje em dia, né? E essa decisão eu quero tomar agora. Você quer ver o risco, cara? Quer ver o risco? Para nós fechar nossa conversa aqui, eu sei que você vai estudar dedicado, tá tudo lá, maravilha. Mas quer ver o risco? Deixa eu falar para as pessoas que estão aqui, ó, e não fazem DRE, ó. Qual é o risco de eu só olhar o fluxo de caixa? O risco é o seguinte, eu chego no final do mês e olho lá, tiro meu fluxo de... Vamos tirar o fluxo de caixa no final do mês. Aí eu olho e diz assim, ó, meu fluxo de caixa me diz que sobrou 20 mil. E eu olho pro caixa, tá lá os 20 mil em dinheiro ou no banco. Cara, que massa! Esse mês deu 20 mil de lucro. Vou pegar para mim. Vou pegar 10 pau aqui. E vou viajar, vou fazer qualquer coisa. Aí eu pego esses 10 mil. Aí eu chego lá no dia 3, eu lembro, eu olho ali, opa, peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem fatura de compra que eu fiz no mês passado. Por que deu lucro? Porque mês passado eu comprei e joguei para pagar nesse mês. Então não deu lucro. Aquilo foi sobra de caixa. Quando eu olho o DRE é diferente. Eu vou olhar que meu caixa tem 20 mil, mas o meu lucro foi 5. Aí eu consigo entender essas coisas. Então, para eu ter uma gestão financeira funcional, eu preciso olhar as duas coisas. Eu preciso olhar o fluxo de caixa e eu preciso olhar o DRE. No meu caixa tem 20, mas quanto é meu? Ah, meu é 5.
Ah, lucrou de fato 2, lucrou de fato 10. Legal. O lucro é um negócio que eu quero que você entenda aqui, você vai entender isso com clareza lá no módulo 6. O lucro é diferente de dinheiro de caixa. Eu posso estar com prejuízo e sobrando dinheiro. Eu posso, e muitas empresas, cara, quebram exatamente por isso. O cara teve um mês lá que sobrou dinheiro, sobrou 50 pau um mês. Mas quando ele olha o DRE, ele viu que ele teve um prejuízo de 10. Se ele enxerga que ele teve esse prejuízo de 10, mas sobrou dinheiro, ele vai fazer uma ação, porque o próximo mês ele vai ter que consertar isso. Agora, se ele olha os 50 mil que sobrou, no próximo mês, cara, a gente está no caminho. Vamos fazer exatamente igual esse mês e vai sobrar mais 50. E aí, naquele mês, vem o tombo. E outra coisa que acontece, aí chega final do ano, nossa, tá indo bem, nossa, todo ano tá sobrando 10, 15, 20. Chega o final do ano, tem um 13º lá de 30, 40. E agora, o que eu faço? Meu Deus. Então, o DRL vai me mostrar isso. Quando você faz o planejamento financeiro, ele vai te mostrar isso. Cara, só um pouquinho. Esse mês, os 10 que você acha que deu lucro, tem 2 aqui que você tem que tirar, que é da provisão lá do 13º. Tem 3 que você tem que tirar, que é da depreciação do forno. Então, não é lucro. Essa dificuldade eu tenho na hora de analisar o meu fluxo de caixa. Então, o que eu dou algumas gambiarras para poder ficar parecido com o DRE. Não existe gambiarra. DRE, fluxo de caixa, é fluxo de caixa. Porque daí eu procuro não fazer os lançamentos dos caixas, tudo dentro do mês, né? Tudo que é referente ao mês, fazer dentro do mês. E mercadoria, eu procuro, quando chega final do mês, não ter um estoque tão grande. Então, eu procuro ter um estoque bem justo, né, para não ficar com números tão fora do que seria a compreensão no DRE, né? O DRE é diferente, né? Você vai ter o real do mês, né? O que você consumir realmente no mês. Fica de boa, quando chegar no 6 você vai entender tudo isso. E tá perto. Eu tô indo de boa, tô bem tranquilo assim, eu não estou com pressa, porque esse curso para mim não é mais um, né? Ele é um curso que eu quero saborear ele bem, porque é a partir dele que eu quero fazer uma boa mudança na minha vida, aí, no meu modo de pensar a empresa. Então, show de bola. Ó, vou só reforçar aqui, ó. Eu no teu lugar, hoje ainda ia sentar lá com os meninos para alinhar essa qualidade das pizzas. Hoje. Nem amanhã. Hoje. Hoje eu ia fazer isso. Parei hoje, sexta-feira, dia certinho. Não, top. Hoje ainda ia fazer isso. Show de bola? Muito bom. Então tá, prazer falar com você. Prazer em conhecê-lo, Campa. Oi? Desculpa, não vi. Prazer em conhecê-lo. Ah, tá legal. Então tá, um abraço para você, Lucimar. Tudo de bom, sucesso aí. Obrigado. Valeu, abraço. Joia. Isso aí, qualidade de produto, qualidade de serviço tem que estar atuando o tempo inteiro. E o que a gente falou aqui sobre a ficha técnica, sobre essa história de gerir a qualidade, isso é uma parte de processo, tá? Porque todo processo para funcionar é uma questão cultural. Não é só papel bonitinho, não é só documento, não é só isso, é uma questão cultural. Quando se tem a cultura, as pessoas sabem quando está fora do padrão. Elas sabem, ninguém precisa cobrar. E para isso acontecer é um caminho, é difícil. Não é do dia para a noite, não vou dizer que é moleza, porque não é. Mas é um caminho que dá para construir. Só que para construir a gente tem que ir preparando as coisas. E aí eu parto sempre daquele princípio. Cara, feito é melhor do que perfeito. Então vai fazendo do jeito que dá e depois se alinha, depois se corrige. Esse é o caminho. Não dá para admitir que um produto saia fora de padrão. Não dá. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.